Olá, seja muito bem-vinda a mais uma série aqui de super alimentos. Este é o nosso quarto episódio e hoje eu vou falar sobre o alho. O alho que é assim um alimento tão simples, tão tradicional. Vou-te mostrar como ele é um super alimento. Antes disso, eu gostava de me apresentar. Talvez tu ainda não me conheças. Eu chamo Rita Parente, sou nutricionista há 13 anos, tenho uma especialização em naturopatia e sou coach para uma vida saudável. A minha missão é, em primeiro lugar, manter-me saudável, porque só se eu estiver saudável é que posso estar aqui a transmitir-te este conhecimento com um objetivo e com uma missão muito importante: ajudar-te a ti a alcançares a tua versão mais saudável, mais feliz e mais confiante. Eu sou especialista em ajudar pessoas a eliminarem a gordura corporal em excesso e as ânsias por comida, a reverterem os sintomas das doenças autoimunes, a normalizarem a glicémia e também a otimizarem a saúde intestinal. Então, vamos lá perceber o que é que o alho tem assim de tão especial. Ele é um antimicrobiano, já te vou falar um pouquinho mais sobre isto, também é muito importante no combate e no tratamento e na reversão das doenças cancerígenas. É um antioxidante, tem também aqui compostos antioxidantes, selênio e colina, muito importantes aqui no tratamento de doenças degenerativas, nomeadamente, por exemplo, o Alzheimer. Ajuda aqui, é um expectorante e é importante na ajuda da reversão da hipertensão. Então, vamos começar aqui pelas propriedades antimicrobianas, antivirais, antifúngicas, antibacterianas e até antiparasitárias. Então, principalmente aqui no combate a vírus e bactérias, ele é muito interessante nas infecções respiratórias. Ao primeiro sinal de uma infecção respiratória, é muito interessante nós aumentarmos aqui o nosso consumo de alho. E no finalzinho aqui do vídeo eu vou-te explicar como é que tu podes utilizar e potenciar aqui as propriedades do alho. Portanto, fica atenta aqui em alturas em que precises, porque estás constipada, tens uma infecção respiratória, já vais perceber como é que podes utilizar aqui o alho. Ele também é um antifúngico, portanto, ele é muito interessante, por exemplo, no combate à candidíase. Aqui é este sintoma de ter a língua branca, esta parte que é aqui um biofilme que piora ali a língua branca. Ela piora, por exemplo, quando existe ali a toma de antibióticos. Então o alho também é muito importante para ajudar aqui a repor este equilíbrio bacteriano e eliminar aqui os fungos. E ele também ajuda na parte da eliminação da Helicobacter e erradicação da Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que se desenvolve ali no estômago e que muitas vezes é tratada, infelizmente, porque existem muitos outros tratamentos que nós podemos fazer a nível da alimentação e de suplementação que são muito menos agressivos do que os antibióticos que são habitualmente recomendados. E também é ótimo porque é antiparasitário. Então aqui no tratamento de vírus, fungos, bactérias, é muito interessante e até de parasitas. Depois, no caso do cancro, ele é muito interessante, mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque já falei aqui dos compostos sulfurados aqui na parte dos brócolos, e os compostos sulfurados que têm aqui enxofre, eles são muito interessantes no combate a doenças cancerígenas. O alho tem a alicina, a alina e o alhoeno, que são compostos então sulfurados com uma potente ação antioxidante que não só ajuda na prevenção como no tratamento das doenças cancerígenas, ou seja, não só é importante para prevenir, como também é importante quando a doença já está instalada. Os compostos sulfurados são realmente muito importantes nas doenças cancerígenas. Elas ajudam no combate aos radicais livres, elas ajudam aqui a repor um processo inflamatório, a reverter, aliás, um processo inflamatório. Então, o alho tem bastantes compostos sulfurados, como podes ver, e tal como os brócolos, ele também é muito interessante no combate a estas doenças. E depois temos aqui a primeira causa de morte, não sei se sabes, em Portugal, são aqui as doenças cardiovasculares.
principalmente aqui, quando existe aqui a formação de um ateroma, é ali um bloqueio numa artéria, seja aqui no coração, seja no cérebro, e pode haver um infarto ou um AVC. Então, o alho, ele tem aqui uma substância muito interessante, um antitromboxano, que também existe na aspirina, por isso é que ela é recomendada aqui depois de haver ali um AVC, que houve ali, por exemplo, um ateroma e houve um AVC, ou houve ali um infarto e houve por causa de um ateroma, então há uma recomendação de toma de aspirina. Mas o que é muito interessante é que por causa de ter um composto antitromboxano, mas o que é muito interessante é que o alho tem esses compostos antitromboxanos e nós podemos utilizá-lo não só para prevenir que exista ali um AVC ou que exista ali um infarto, mas também podemos utilizar aqui o alho como um tratamento posterior, não só para prevenir, como para fazer um tratamento posterior eventualmente se já tiver acontecido. Então ele previne aqui a formação destas placas que se formam ali nas artérias e que bloqueiam ali a passagem do sangue e que é algo que origina depois doenças muito preocupantes e que é a primeira causa de morte em Portugal, são as doenças cardiovasculares. Para onde elas serem preocupantes, são assim fulminantes, então é algo que deves estar preocupada e deves prevenir, porque não sabes eventualmente como é que está o estado atual. Podes fazer aqui várias análises através de vários sintomas, mas é sempre muito interessante utilizarmos estes alimentos tão simples, coisas tão simples, obviamente aqui aliadas a outras estratégias, mas que ajudam muito neste aspecto da primeira causa de morte em Portugal serem as doenças cardiovasculares. E depois, ele, para além disso, ainda ajuda a melhorar a resistência à insulina. A resistência à insulina, ela é a principal causa da hipertensão e, portanto, o alho também ajuda aqui a normalizar a tensão arterial e a diminuir a calcificação nas artérias, que também é um dos fatores principais do envelhecimento. Então, mais uma vez, muito interessante para ser usado. Ele também melhora aqui a produção de bilis, o que é ótimo para melhorar aqui o perfil lipídico, porque a produção de bilis está muito relacionada com o perfil lipídico e os seus compostos sulfurados, eles fazem uma coisa muito importante, eles combatem a oxidação das partículas LDL. É a oxidação do colesterol LDL que vai provocar aqui a produção dos ateromas, a formação dos ateromas. Não é o facto da pessoa ter o colesterol LDL, é a sua oxidação. Então o alho também combate essa oxidação. E depois também há aqui uma coisa muito importante relativamente ao colesterol LDL que é importante tu compreenderes. Não há apenas um tipo de colesterol LDL. Existem aqui dois tipos distintos de colesterol LDL. Existem as partículas leves e fofas e existem as partículas pequenas e densas. Eu costumo dizer que as partículas leves e fofas de LDL é como se fossem bolas de praia, que se chamam LDL ApoA. Então eu costumo dizer, se tu levares com uma bola de praia na cabeça, tu ficas bem, não acontece nada. Mas se tu levares com uma bola de golfe na cabeça, provavelmente vai-te doer, provavelmente até podes partir a cabeça. Então, as partículas LDL ApoB são como se fossem essas bolas de golfe que são densas e pequenas e que essas sim agravam aqui um estado de saúde, enquanto que as partículas LDL ApoA elas não fazem qualquer tipo de problema cardiovascular. Então é importante saber distinguir entre estes dois tipos e não dizer assim, o meu colesterol LDL está aumentado. Sim, mas qual é que é o tipo de colesterol LDL que está aumentado? Então uma conta que tu podes fazer é dividires para conseguir saber qual é aqui se o teu perfil lipídico está num bom caminho ou não, é dividires o número de triglicéridos, a quantidade de triglicéridos
pela quantidade de colesterol HDL, e essa razão, triglicéridos HDL, deve ser menor que 2, vai-te dar aqui as partículas LDL ApoB. Está bem? É um bocadinho aqui à parte do alho, mas falando aqui no alho, que o alho é importante porque tem compostos sulfurados que fazem com que não haja oxidação do LDL, porque é a sua oxidação que vai provocar o atroma, não é propriamente ter o LDL ou não, mas também existe aqui esta distinção entre LDL ApoA e LDL ApoB. Depois, o alho, estamos a falar do alho, o alho é muito importante porque ele também ajuda aqui a eliminar os biofilmes, um bocadinho aquilo que eu disse ali logo no início, não é? As endocardites também ajuda a eliminar aqui as endocardites, que é uma infecção da camada interior ali do coração, e os biofilmes, que foi aquilo que eu me referi ali no início, que é um conjunto de micro-organismos que se forma aqui, por exemplo, aqui na língua, e também se forma, por exemplo, é uma das razões de pedra no rim, é haver ali uma toma consecutiva de antibióticos para tratar infecções urinárias, que leva ali à formação dos tais biofilmes. É uma forma das bactérias começarem a ganhar a resistência aos antibióticos e de se protegerem deles, e começa ali a haver essa produção de biofilmes, e essa produção de biofilmes até acaba depois por ser responsável posteriormente, por exemplo, por uma pedra nos rins. Então, o alho é muito importante nesta questão de evitar esses biofilmes que depois podem provocar problemas posteriores. E agora aqui no Alzheimer, que é tão importante, não sei se sabes, mas o Alzheimer ele é considerado hoje em dia já um tipo de diabetes, a diabetes tipo 3, porque existiu uma resistência à insulina aqui nas células do nosso cérebro, e o que acontece é que essas células não conseguem ser alimentadas, e depois obviamente que todas as conexões cerebrais deixam de conseguir existir, e acaba por acontecer aqui esta doença. Então, para reverter essa doença, obviamente que é muito importante nós aumentarmos o consumo de gordura na nossa alimentação para mais de 60%, ali a proteína 20-25% e os hidratos de carbono 10-15%. Neste caso até eu sugiro ali mais para os 10%, se já houver uma situação instalada, é muito, muito importante. Mas o que o alho tem aqui de muito interessante para o Alzheimer é que ele tem selênio e tem a colina. E o selênio e a colina são super importantes aqui no tratamento do Alzheimer. Ainda por cima tem aqui antioxidantes, então e ajuda na reversão da resistência à insulina, então o alho é super importante ser utilizado aqui no Alzheimer, não só como tratamento, como também como prevenção. Nós queremos sempre aqui a prevenção, então se soubermos que estamos a consumir um alimento e que ele nos ajuda aqui em vários aspectos, é mesmo muito interessante, obviamente sempre muito importante, não é só, o alho não é um antídoto de produtos alimentares que nos fazem mal, não, o alho é um super alimento que nos vai ajudar a complementar uma boa alimentação, e essa boa alimentação é muito importante que seja de acordo com o que eu acabei de dizer, dos 60% de gordura, 20-25% proteína, 10-15% dos hidratos de carbono. E agora a pergunta que provavelmente estás a fazer é, então, mas como é que eu vou utilizar o alho na minha alimentação? Primeiro é importante, sempre que eu falo num superalimento, sempre que eu falo em alguma coisa, eu costumo dizer que o mais importante de tudo é a frequência com que nós fazemos isso. Não vale a pena dizermos que o exercício físico faz bem, não vale a pena dizermos que o alho faz bem, não vale a pena dizermos que os brócolos são ótimos, se nós não vamos utilizar isso com frequência. Então essa frequência pode ser diária, pode ser 3 em 3 dias, mas tem de haver uma frequência. No caso do alho, a minha sugestão é que seja diariamente. E há uma maneira muito, muito simples de utilizares o alho diariamente. Essa maneira é no azeite. Então, no teu azeite, tu podes agarrar no alho, colocá-lo lá dentro e vais perceber que o azeite vai ficar com aroma. Esse aroma tem a ver com todos os compostos que eu acabei de falar, que são característicos do alho.
Então, ao estares a colocar esse azeite diariamente na tua comida, estás aqui a ingerir estes compostos fantásticos do alho. Outra forma que podes fazer, e que eu também adoro, é fazer aqui o refogado, o tradicional refogado, onde colocamos ali o alho picado, colocamos o azeite e fazemos um refogado. A minha sugestão é só para teres cuidado, para não elevar a demasiada temperatura o azeite e o alho, para não elevares demasiado a temperatura que pode danificar e danifica aqui estes compostos. Então a minha sugestão é colocas uma colher de sopa de azeite e colocas 2 colheres de sopa de água para que não estorniques, digamos assim, ali o alho, ok? É aqui uma ótima estratégia e estás ali a incluir o alho, fazes uns legumes salteados e colocas ali o alho, podes também colocar a cebola, obviamente, mas hoje estou aqui a falar do alho, podes colocar ali em todos os teus cozinhados e principalmente aqui, quando fazes com o azeite aromatizado, assim que usas azeite, já estás a utilizar os compostos do alho, ok? Outra forma não tão agradável a nível de sabor, mas também resulta muito bem, por exemplo, se estiveres aqui com uma infecção respiratória, como eu falei ali, se tiveres estado a tomar antibióticos e tiveres ali o biofilme, então pode não ser tão agradável, mas é algo que é um pouquinho mais intenso e que acaba por resultar bem, que é aqui com o chá de alho, ou seja, basicamente tu colocas, e é muito rápido, vais perceber, tu colocas água quente numa caneca, colocas lá um dente de alho, deixas aquilo nem um minuto, bebes e já vais sentir ali o sabor do alho e isso significa que já estás ali a sentir os compostos do alho. Portanto, só aqui voltar a lembrar que tudo isto é muito interessante, mas há uma base e essa base é uma alimentação que deve ser mais de 60% de gordura, 20 a 25% de proteína e 10 a 15% de hidratos de carbono. É fundamental para tudo isto e para complementar tudo isto que eu estive a falar, ok? O alho não é um antídoto, o alho é algo que nos vai ajudar a complementar uma boa alimentação. E portanto, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, faz um gosto, partilha com alguém que vai beneficiar deste vídeo. Nós vemos no próximo episódio da série Super Alimentos. Deixo-te aqui outro vídeo para, se tu ainda não viste, veres e aprenderes mais sobre alimentação e transformar-te na tua versão mais saudável. Um beijinho e até à próxima.